Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração, enchendo a sua vida de bênção nesse dia. Nós estamos muito felizes porque mais um dia perto da volta de Jesus. Cada dia que amanhecemos, chegamos um dia mais perto. E temos a certeza que Jesus virá muito breve. Eu espero que ele ainda venha na minha geração. Quero ter alegria, ainda sem passar pelo processo da morte, ver Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas também se eu tiver passado pela experiência da ressurreição, vai ser maravilhoso. Que Deus enche o nosso coração de paz, povo de Deus, de alegria, do poder do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para discernirmos. Nós estamos nessa semana nos 10 dias de oração e depois nas 10 horas de jejum, que vai ser no sábado. Nós estamos lendo esta revista, Primeiro Deus. E ela está fascinante, né? Gente, está maravilhoso. Espero que vocês estejam lendo, espero que vocês estejam participando, porque está sendo incrível, né? Está sendo incrível. No primeiro dia, nós estudamos Vencendo o Engano, porque nós estamos rodeados de engano. Pessoas que com a Bíblia na mão, pregando engano para as pessoas. Por isso que Jesus disse para você, examine as Escrituras. Você vai ter que examinar as Escrituras, que o Espírito Santo vai ajudar você a entender, sabe? Na minha adolescência, eu enfrentei grandes problemas. Por que eu enfrentei esses grandes problemas? Porque eu comecei a estudar a Bíblia. Eu não conhecia igreja, eu só conhecia a Igreja Assembleia de Deus. Aliás, a gente era até proibido de ir para outras igrejas. Eu só conhecia a Igreja Assembleia de Deus. Fui criado ali. Mas um dia o pastor Cândido, o pastor Candelório, nós chamava ele de pastor Cândido, um bom pastor, espero encontrá-lo no céu. Eu falei para ele, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei assim, não está batendo, eu falava para ele, não está batendo, estou batendo de frente com a igreja. Porque eu leio uma coisa, a igreja está falando outra, eu falo com a igreja, eles falam que eu estou com a cabeça virada para testemunho de Jeová. Mas eu estou falando para eles o que eu estou lendo na Bíblia. E o pastor Cândido me disse, olha, tem coisa que nem eu sei te responder. Mas olha, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Busque em Deus a sabedoria. E eu passei então a fazer vigília à noite, oração, para Deus me esclarecer nas Escrituras Sagradas. Eu era imbatível nos programas de perguntas na igreja que eles faziam, sabe? Eles davam num domingo a pergunta da escola dominical para a gente trazer as respostas na outra. E eu, como adolescente, né? Impossível, você sabe que adolescente é meio complicado, né? Como adolescente, eu perguntava, você quer que eu responda agora? Eles ficavam loucos comigo. Eles ficavam doidos comigo. Eu era problema para eles, porque eu estudava a Bíblia. Mas esse pastor Cândido disse, você precisa, eu comecei a buscar a Deus em oração. Foi aonde que, eu não conhecia a Igreja Adventista, não conhecia nada, só conhecia a Igreja Assembleia de Deus. E eu comecei a estudar a Bíblia. O Espírito Santo me levou a conhecimentos profundos das Escrituras Sagradas. E nós estamos nessa grande oportunidade que temos com a Bíblia nas mãos, né? Para estudar, para buscar. Não coloque a tua vida, a tua salvação nas mãos de pastores, nas mãos de mestres, não coloque. Coloque a tua vida nas mãos de Deus e na sua palavra. E eu estou achando maravilhoso essa semana.
porque os estudos estão maravilhosos. O primeiro dia da lição, que foi vencendo o engano, baseado em Apocalipse 22, verso 14, que diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, para que venham e tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões, ou pelas portas, como algumas outras Bíblias dizem. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Sabe o que é esse direito à árvore da vida? Sabe o que é participar da árvore da vida? É ter vida eterna. Por isso que quando Adão pecou, Deus expulsou eles do jardim e pôs anjo protegendo a árvore da vida. Sabe por quê? Porque se eles fossem ali, comessem o fruto da árvore da vida, o pecado vivia eternamente. Por isso eles foram expulsos do jardim. E Deus protegeu a árvore da vida para que eles não comessem da árvore da vida. Agora Jesus disse para os vencedores: se vocês vencerem, vocês comerão do fruto da árvore da vida e viverão eternamente. Glórias a Deus por isso. Então foi fascinante a lição. E aqui conta de um professor da Universidade de Praga que descobriu, olha só, no início do ano de 1400, os escritos do reformador inglês do Wycliffe. Ao examinar a escritura, John Huss se comoveu, se convenceu de que a igreja da Boêmia precisava de uma reforma. Ele era um católico. Ele começou a examinar as escrituras, porque naquela época a igreja católica não deixava ninguém ler a Bíblia. E ele começou a examinar as escrituras. Sabe o que aconteceu com ele? Em 1415, Hans Hus, foi amarrado num poste em Praga e queimado por seu compromisso inabalável com a verdade. Lembra-se uma coisa, meus queridos, amigos que me ouvem nesse momento. Não se iluda com multidões. Não se iluda com mega igreja. Não se iluda com isso. Porque a Bíblia diz que são poucos os que se salvam. Lembra de Noé? 120 anos pregando que havia um dilúvio sobre a terra. Ele não acreditou. Então foi só Noé com sua família. 8 pessoas só que foram salvas do dilúvio. E assim, o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser o desígnio por amar os seus preceitos. Preste atenção. Toda na natureza, tudo na natureza, desde da minúscula partícula do pó no raio do sol até o mundo nas alturas, encontra-se debaixo de leis. É que o mundo está pregando aí que não existe mais lei. Deus não tem mais lei, não. Entendeu? Aliás, tem muita gente. Tem um pregador que está falando que a lei até é uma desgraça. Sabe por que isso acontece? Porque o inimigo é muito astuto. No passado, ele queimou cristãos nas fogueiras. No passado, as pessoas eram devoradas pelas feras no Coliseu de Roma. E ele via que quanto mais cristão ele matava, mais cristão surgia. As pessoas diziam assim: o sangue desse cristão parece semente, quanto nós mais mata, mais nasce cristão. Satanás então mudou a estratégia. Não persegue mais ninguém que é cristão agora. Pelo contrário, não tem problema. Tem tantas igrejas. Todos os caminhos levam a Deus. Não importa a igreja que você estiver.
E então, em Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É só o vencedor que será salvo. Vencedor em Cristo. É aquele que venceu com Cristo, que morreu pela palavra de Deus, mas não mudou. Defendendo a Bíblia Sagrada, dentro da igreja, eu não sabia que existia uma igreja. Não sabia que existia igreja adventista, não sabia nada. Mas eu me pus a favor da palavra de Deus. Eu dizia para os pastores, mas está escrito aqui, pastor. Sabe o que ele dizia? Ou aceita o que nós ensina, ou será excluído. Eu acho que eles mudaram os conceitos hoje em dia, né? Porque hoje em dia, né, com tantas igrejas aí, megas igrejas oferecendo salvação de todos os jeitos, que você não precisa fazer nada. Eu acredito que ele deve ter mudado, mas foi ferrenho. 50 anos atrás foi difícil você levantar a verdade dentro de uma igreja que tinha aqueles conceitos pré-concebidos, sabe? Mas o vencedor vai sentar com Jesus no seu trono. Um dia, Jesus vai falar para você: hoje você vai sentar comigo aqui no meu trono. Porque a Bíblia fala, que uma vez por semana, de todos os sábados, nós estaremos entrando na cidade para adorar. Nós não vamos morar dentro da cidade. Na nova terra nós vamos morar fora da cidade. Mas ao sábado entraremos. E nós temos uma casa lá. No final de semana, nós vamos passar dentro da cidade, desfrutando da companhia dos grandes homens de fé, daqueles que morreram, como como João Rus, que morreu. Ele vai contar para nós essa experiência. Gente, vai ser coisas inesquecíveis. Perder isso é loucura, gente. Prepare-se e seja um vencedor em Cristo. Porque todo aquele que batalha, não batalha sozinho. Cristo está com ele. Depois, no dia 3, nós estudamos sobre o juízo investigativo, que é tão lindo na Bíblia, o juízo investigativo, que as pessoas não enxergam. Nós estamos passando por esse processo do juízo investigativo. Todos os nossos atos estão escritos no livro. Tem o livro da vida e tem o meu livro lá no céu. Você tem um livro lá no céu, onde está escrito os seus atos, tanto bons como ruins, está escrito lá. O teu anjo relator escreve os teus atos. Daniel viu quando foi posto o trono branco e o juiz se assentou-se. E milhares o serviam, milhares de anjos serviam. Jesus falou assim: você não sabe a que hora eu sobre ti virei, você não sabe a que hora que Jesus vai cuidar do seu caso. Se prepare-se. Mas se você tiver um advogado, Jesus, ele é advogado, ele é nosso juiz, ele é nosso tudo. Mas ele vai chegar diante do Pai, pelo meu nome. Pai, eu morri pela Áurea. Eu sei, ela cometeu, sim, está escrito que ela cometeu, mas também está escrito aqui que ela se arrependeu e deixou esse pecado e não cometeu mais. Eu vou vestir ela, eu visto ela com meu manto de justiça. E você não enxerga, Pai, mais o pecado dela. Nós estamos passando em juízo diante de Deus. Enquanto você brinca com a palavra de Deus. A salvação é coisa séria, meus irmãos. Não devemos brincar com coisas sérias, né? E nós vamos aqui continuando, né? Na lição 5, também foi impressionante. Que trazia o título, Vencendo as Armadilhas de Satanás. Quando vier o Espírito da Verdade,
Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, vai gerar tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ia ensinar, ele ia nos guiar em toda a verdade. Sem o Espírito Santo, você não consegue chegar à verdade. Por isso que cada vez que você vai abrir as Escrituras Sagradas, quando você vai abrir a Bíblia, entende? A Bíblia Sagrada, você deve orar. Querido Deus, neste momento, Pai, eu preciso da luz do Teu Santo Espírito. Ilumine a minha mente, ilumine meu coração, para me compreender essas verdades tão profundas contidas na Tua Palavra. Não se esqueça que Satanás, ele coloca armadilha diretamente no teu caminho, principalmente se você se volta para a palavra de Deus. Satanás, ele é terrível. Por isso, tem que estar atento. E eu só vou entender as armadilhas dele, eu só vou compreender a palavra de Deus se eu ficar firme no propósito de estudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é esse o tema que as pessoas mas têm que conhecer? Não vai pela cabeça dos outros. Vai pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E tomar cuidado, porque esse ser, Satanás, ele é muito inteligente. Ele foi o primeiro anjo de luz no céu. Ele era superior a todos os anjos. Ele não perdeu o poder. Ele foi expulso com esse poder. Ele só vai perder esse poder. Deus vai tirar esse poder dele no momento que ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele e seus anjos e todos aqueles que quiseram viver enraizado no pecado. Então, precisamos tomar cuidado. As pessoas brincam com Satanás. Um dia, uma senhora que frequentava uma dessas igrejas, e aí que expulsam demônios aí, né? Segundo eles, né? Expulsam demônios, né? Então, ela disse que eles pegaram um rapaz que estava endemoniado e levou lá na frente. O pastor dizia, ele vai ficar aqui na frente. Agora você pega o dinheiro que você tem aí, 10, 20, 50, 100 reais. Vem aqui na frente, esfrega na cara de Satanás aqui, ó. E coloca Deus na oferta do Senhor. Brincando com o inimigo. Eles acharam que aquilo lá, não sei se eu soubesse quem é Satanás. Nós não devemos nem de conversar com ele. Eu amei quando cheguei na igreja adventista. Que não tem essas sessões de expulsar demônio. Quando acontece do endemoniado dentro da igreja, ele é retirado para fora, levado nas salas do fundo. Um grupo de obreiros vão lá para orar, para expulsar. Mas o culto continua, sem tumulto. Porque o que Satanás quer é tirar a atenção de Cristo. Por isso que ele dá esse show na igreja. Entende? Cai um endemoniado, aí todo mundo já faz aquela rodinha ali, fica todo mundo voltado para aquilo ali. Entende? Perde o senso, perde a visão do céu e fica voltado para aquilo ali. Na igreja adventista não. Satanás, é difícil. É difícil, mas quando ele se manifesta, ele é retirado, a pessoa é retirada, com um grupo de irmãos e vão orar com ela, ajudar ela lá embaixo, orando, entende? O culto segue normalmente para Deus. É Jesus que merece atenção e que merece adoração. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas do inimigo. Ele lança armadilha na nossa frente para tirar o foco. Ele tira o foco de você. Por isso que hoje ele não persegue mais, queima ninguém na fogueira, não morre mais ninguém, vai. Por quê? Nós estamos vivendo um momento muito, muito tranquilo.
Porque Satanás está trabalhando de outras maneiras. Ele é esperto, ele sabe como trabalhar. E muitas vezes, né? Eu imaginava quantas gargalhadas ele não deu daquele Valadão. Eu fico imaginando, instrumento do inimigo. Ele, Satanás, falando, esse é dos meus. Entende? Mas nós estamos orando para que Deus salve Valadão. Para que o Espírito Santo trabalhe na mente dele. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então esperamos que Valadão, ele caia em si. Ele reconheça que errou. Sabe por quê? Jesus disse assim, muitos não entrarão no reino e não deixarão outros a entrar. Não devemos ser uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Mas continuando aqui, na nossa revista, ontem, que foi a de número 6, foi uma das coisas mais lindas que eu achei. Fala, vencendo a ameaça à consciência. Né? E o verso que foi usado foi de Marcos 13, verso 22. Jesus falando, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígio para enganar, se for possível, os próprios eleitos. A gente vê quantas pessoas por aí enganadas. As armadilhas de Satanás vai ser tão sutil. Não sei se conseguiu enganar Eva. Ele conseguiu enganar Eva foi enganada. Adão não, Adão foi consciente, mas Eva foi enganada. Se ele foi capaz de enganar Eva, o que será de nós? Por isso que temos a palavra de Deus, é estudando a Bíblia Sagrada, porque olha, a verdade com o erro vai juntinhos. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando você estuda a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, nada vai querer enganar você, dar o golpe. Aqui vem uma historinha antes de um rapaz chamado Roy. Ele estava passando numa exposição de pedras, né? Eu gosto muito de pedra. Eu sempre acho uma pedrinha bonitinha, já pego e guardo. E porque eu gosto de enfeitar os vasinhos assim com pedrinhas, né? E ele era um colecionador de pedras. E ele passou por essa loja, né? De um colecionador de pedras, e ele entrou. E numa mesa exposta as várias pedras, tinha uma pedra lá, que ele estava escrito assim, $15, a pedra custava $15. Então o Roy entrou, ele pegou aquela tigela na mão, né, empoeirada que estava, examinou, ela pareceu estranha. Ele levantou mais um pouquinho, né? Olhou um pouquinho assim a pedra, de todos os ângulos, né? Escavou, estudou, virou a pedra de todo jeito assim. E aí o vendedor foi se aproximando, né? O dono ali da loja foi se aproximando. E ele perguntou pro vendedor assim, né? R$15 essa pedra? O vendedor falou, pra você eu faço por 10, vai. A história disse que ele pegou, enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de $10 toda amassada, entregou para o dono da loja e ele saiu com aquela pedra. Foi embora. Ele conhecia a pedra. E aí disse que ele saiu, olha só, ele saiu da loja com a maior
safira estrela do mundo. Custava $1.700.000. Você viu? A pedra de grande valor. Ele conheceu o valor daquela pedra. E qual que é a pedra de grande valor na tua vida? Hã? É Cristo. Na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que examinar, porque nós, ao examinarmos, a gente encontra essa pedra de grande valor que é Cristo. E aquele homem da loja não sabia o valor que ele tinha nas mãos. Irmãos, meus queridos, povo amado de Deus, quanta gente que estão nas mãos com essa preciosidade, a Bíblia Sagrada. Até mesmo entre o povo adventista, não estudam às vezes. Fica lá a Bíblia empoeirada e não estuda a palavra de Deus. Uma pedra, uma pérola de alto valor está aqui dentro, entranhado aqui. Precisamos estudar para conhecer as Escrituras Sagradas. Gente, é muita coisa. Jesus contou a parábola daquele homem que saiu para comprar um campo e quando ele achou o campo, ele estava visitando o campo, ele descobriu um tesouro naquele campo. Ele sabia, esse campo é a palavra de Deus. E ele sabia que ali dentro tinha um tesouro. Ele saiu, ele vendeu tudo que tinha, ele vendeu tudo. Ele deu tudo da vida dele para adquirir para comprar aquele campo por causa daquela pérola de alto preço que tinha ali. Aquela joia, que era crer Cristo nessa joia. Nós precisamos atentar-se para a palavra de Deus. E hoje é o 7º dia da nossos estudos dos 10 dias, vencendo como ele venceu. Sabe, uma vez eu tinha uma loja ao lado de um prédio e sempre passava ali uma senhora, uma jovem senhora da igreja me parece que era presbiteriana, não sei, e ela sempre passava, a gente falava oi, falava alguma coisa da palavra de Deus, ela ia embora e tal. Um dia ela passou com um livrinho e falou assim, olha, eu quero que você leia esse livro. Você vê que livro inspirado pelo Espírito Santo. E foi falando, então, eu quero que você leia o livro. Tá bom. Ela falou assim, pode grifar o que você achar que você deve escrever nele, pode escrever, porque você vai ficar fascinada com as maravilhas desse livro. É um livro muito inspirado por Deus. Tá bom. Ela deixou e eu comecei. Quando eu li o livro, eu conheci toda a história, porque eu fui da Igreja da Assembleia de Deus, e lá na Assembleia de Deus é a mesma coisa, a mesma crença, né, de todos. Então, e era sobre a volta de Cristo, da vinda invisível, da visível, né? Aí, quando ela passou no outro dia, eu falei assim, eu não vou falar o nome dela, eu falei, fulana, vem pega o seu livro. Eu já li o livro. Ah, sua mentirosa. Eu não acredito que você já leu o livro. Já li sim. Né? Aí ela falou assim, eu falei para ela, você quer que eu te conte a história? Ela falou, conta. Ela desafiava, ela falou, conta. Então eu comecei a passar, eu falei, o que estava escrito no livro? Ela falou, ai, Saura, mas como você lê rápido? Eu falei, não é que eu conheço essa história. Eu conheço tudo que você está aqui. Eu falei, agora que eu te fazer umas perguntas. Aonde que está escrito na Bíblia que está escrito aqui nesse livro? Ela falou, está na Bíblia? Agora eu falei, mas aonde? Eu falei, mostra para onde está escrito na cara que Jesus vai virar invisível, que Jesus vai vir invisível, que ninguém vai ver. Mostra-me. Que as pessoas vão desaparecer da terra. Mostra-me. Ela falou, mas isso não está na Bíblia? Eu falei, claro que não.
Ah, mas eu não acredito. Ela falou, tantos anos falando isso. Eu falei, não está na Bíblia. Eu falei, nenhum apóstolo, porque andou com Cristo, também pregou sobre isso. Ela falou, mas Jesus falou assim que ele virá como um relâmpago. Eu falei, mas eu vejo o relâmpago, você não vê? Eu falei, eu também vejo. Eu falei, então. Mas não é só um piscar de olho. Eu falei, sim, você vai ser transformada. Num abrir e fechar de olho, você é transformada. Aí falei para ela, olha, Jesus não precisa vir raptar ninguém aqui às escondidas. A Bíblia diz que ele virá o som de trombeta. O que é uma trombeta? Faz barulho, pois é. Ele virá o som de trombeta, com alaridos. O que é alarido? O que é alarido? Gritos. Todos os anjos do céu virá com ele. Você já imaginou a comoção? A terra tremendo? A minha escrivaninha, ela era cinza. E ela tinha um friso assim, azul marinho. Eu falei para ela, falei, fulana, essa escrivaninha é cinza, não é? Ela falou, é cinza. Eu falei assim, e que cor que é esse friso que ela tem? Esse contorno dela? Ela falou, é preto. Eu falei, você tem certeza? Eu tenho, é preto. Eu falei, então você me ajuda por essa escrivaninha ali perto da luz? Da claridade? Ela falou, claro. Colocamos a mesa. Eu e ela pegamos a mesa e colocamos lá. Ela olhou e falou assim, aonde? É azul marinho. Eu falei, mas você jurava que era preto. Eu falei, assim é a palavra de Deus. Você vai pelo que as pessoas falaram para você? Não. Você tem que ir pelo que está escrito na palavra de Deus. Na lição de hoje, traz a história que se deu no ano 306 de Alexandria. Era um jovem que pertencia a uma classe alta. Ele sabia que se tornasse um cristão, colocaria em risco as suas riquezas e a sua própria vida. Quando ele foi levado diante de um tribunal, a sua mãe, seus pais, seus parentes choravam para que ele renunciasse à fé, para não ser irmão, para ele não ser morto. Entende? Mas ele disse, eu já fiz uma alta análise, eu já examinei. Vale a pena morrer pelo nome de Jesus. E aquele moço, ele foi decapitado, porque ele foi fiel à palavra de Deus. É assim, de pessoas assim, que Deus precisa. Não de pessoas que vai pela conversa dos outros. Eu espero que você que está fazendo os 10 dias de oração, e depois vai ter as 10 horas de jejum no sábado, que realmente você aproveita o máximo, extrai o máximo que você puder desses estudos, que está abrangendo tudo. Entende? Para você ser um grande vencedor. Na lição de amanhã, que vai trazer o último convite para vencer, e ouvi uma voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caem sobre vocês. No Apocalipse 18, verso 4, Deus faz esse convite. Sai dela, povo meu, povo de Deus que está em lugar errado. E Deus faz esse autoconvite, porque vai cair os flagelos sobre pessoas que ficam falando que Deus falou, sendo que Deus não falou. Que assim diz a palavra, e não é assim que a palavra de Deus diz, entende? Por isso que nós vamos ter que examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Eu só quero ler para vocês um dos nossos últimos conselhos
da palavra de Deus. Deixa eu achar o versinho aqui. Eu estou no Mateus. Assim. Uma vez, uma pessoa também me disse que ele era salvo em Cristo e que o que ele acreditava e o que ele fazia não importava muito, desde que eu tenho certeza. Aí eu falei para ele: olha, moço, eu sinto muito em dizer para você que você está enganado. Se você ler a parábola das 10 virgens que está no capítulo 25 de São Mateus, as virgens que chegaram depois, elas encontraram a porta fechada e Deus falou para elas assim: eu não te conheço vocês. Não conheço. Mas elas eram virgens. Virgens eram igreja. Eram puras. Mas as 10 virgens, só 5 estavam realmente preparadas. Então, aí ele ficou pensando, né? Aí eu falei para ele: sabe o que Jesus disse em São Mateus? Pega ali São Mateus no sermão do monte ali. Ele falou que muitos vão dizer para ele naquele dia: Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, no teu nome eu profetizei. Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Ele falou assim: mas eu fiz cura no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Eu profetizei, quer dizer, profetizar é ensinar. Eu ensinei no teu nome. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade, no original está assim: apartai-vos de mim, vós que estáis contra a lei. Então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado. E aceitar esse último convite. Sai dela, pô, meu. O que é sair dela? Sai das confusões religiosas. Isso não está na sua cabeça. Não vai porque o pastor disse. Não vai porque o professor falou. Não, eu vou pelo que está escrito. Vamos ver o que está escrito. E assim vai ser maravilhoso. Vencendo pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. O que é manejar bem? Uma espada. Maneja bem a espada. A palavra de Deus é uma espada. Nós temos que manejar bem. E se eu manejo bem a palavra de Deus, então não tenho o que temer. Não tenho o que temer. E na lição 9 é vencendo a cada dia. Matando o leão por dia, irmãos. Então, cada dia você vai vencendo na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, gente. Que Deus enche a vida de vocês de alegria, não é, do Espírito Santo. Né? E aí, depois, na última, vai ser o tema: vencendo sempre. Sempre vencendo. Se você vence uma, você vai conseguir vencer a outra. Que Deus ajude vocês a ser um vencedor. E vamos sempre lembrar que a nossa única regra de fé
é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E que o Espírito Santo de Deus faça você imbatível nas Escrituras Sagradas, defendendo bem, que a Bíblia é imbatível. Tem resposta para tudo. Se você estudar as Escrituras Sagradas, não tem o que temer. Pode cair o mundo, e você está em paz, porque você está firmado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Que Deus ajude vocês nesse dia. Eu queria passar isso para vocês, sabe? É a coisa que vibra dentro de mim. Não sou nenhuma pregadora eloquente, não, eu gosto muito das estudos bíblicos, eu não sou aquela pregadora, não. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus. Tenho experiências maravilhosas aqui operadas na minha vida, nos anos de convivência com Deus. Estou orando por vocês, sempre oro, todo dia. Todas as pessoas que assistem o canal, eu oro por vocês. E vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós estamos maravilhados com a Tua palavra, vencendo a cada dia. A Tua palavra é luz para o nosso caminho. Ela é uma lâmpada para iluminar. Meu Deus, ajuda-nos a cada dia a firmarmos na Tua palavra. Ensina-nos a cada dia como devemos proceder, como devemos falar, como devemos agir com o nosso semelhante. Deus, salva as pessoas que nós amamos. Nós estamos orando por elas, mas a minha oração nesse momento especificamente é para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Deus, que Teu Santo Espírito trabalhe na mente e no coração dela, que a luz do Espírito Santo ilumine a sua alma, Deus, para que ela compreenda a grandiosidade da Tua palavra, a joia preciosa que nós temos em nossas mãos, que é tratada de qualquer jeito por muitos, mas tem aqueles que valorizam como pedras preciosas. É uma pedra de grande valor para nós, a Bíblia Sagrada. Então eu agradeço, Pai, por termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, que é a voz de Deus para a nossa vida nesses últimos dias. E nos prepare para a volta de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia muito abençoado e iluminado. Que o Espírito Santo atue na mente. E compartilhe esse vídeo, por favor. Eu agradeço a todos. Um bom dia a todos.